Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro O Essencial, e tem por título Atritos. Nos atritos do mundo, não te omitas, aceita, que seria de nós sem a prova que educa. Pelo buril do artista, faz-se a pedra obra-prima. A mente sem problemas repousaria inútil. A luz do sofrimento vem de pranto e suor. Se a aprovação te apura, rende graças a Deus. Mais uma vez a gente lembra, Jesus afirmou no Evangelho: nesse mundo é necessário que hajam os escândalos, mas ai daquele que provocar os escândalos. Por que Jesus pronunciou essa sentença, tão forte, parece que condenando a gente sem remissão, dizendo que aqui é necessário que aconteça? Porque a doutrina espírita vem mais tarde dizer que o planeta Terra ainda se enquadra naquela categoria de mundos de provas, mundos de expiação. E a gente vai ouvir muito falar isso, quem estiver conhecendo a doutrina espírita ou começar a frequentar alguma casa, vocês vão ouvir muito esse termo, mundo de provas e expiações. Ou ao contrário, mundo de expiações e provas. O que é isso? Isso aí foi uma classificação quanto ao ponto de vista moral de um determinado planeta, partindo do princípio de que existe vida em todos os planetas, há várias moradas na casa do Pai, mesmo que a nossa ciência até os dias de hoje não tenha conseguido comprovar, mas os espíritos afirmam que existe vida sim em todos os lugares. E é claro que a lógica dos fatos nos leva a não ter como duvidar de uma afirmação como essa, principalmente porque recentemente foi descoberto vida numa cratera na Rússia que vive pegando fogo. Uma cratera que muito gás que estava escapando daquela cratera, tacaram fogo naquela cratera e ela está há mais de 10 anos incendiando e tem formas de vida ali. Quer dizer, tem vida em todos os lugares. Não vai ser vida orgânica igual a nossa, provavelmente não vai se alimentar nem respirar a mesma coisa que a gente respira aqui, mas vida, se tiver um espírito ali encarnado, tiver livre-arbítrio, tem vida. Mas o que acontece? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma classificação que até o advento da doutrina espírita a gente não tinha acesso. Vem falar sobre mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Aí fala assim: nós na verdade aqui estamos usando um corpo, mas eu sou um espírito imortal. Eu fui um dia criado pelo Pai, na condição de simples e ignorante. E essa criação é permanente, pergunta 80 do Livro dos Espíritos. Quando eu sou criado, eu sou matriculado num mundo primitivo. O nosso mundo aqui, planeta Terra, não é mais um mundo primitivo, já foi um dia. Porque os mundos também evoluem. Mas o que seria um mundo primitivo? Seria aquilo que a gente considera a Idade da Pedra, o homem ainda buscando as formas de se defender das intempéries, das mudanças climáticas, dos seus predadores, em busca de alimento, ainda vivendo de maneira bem primitiva, sem ainda ter os abrigos necessários, desenvolvendo aí seus primeiros rudimentos de inteligência. Passado um determinado período, ele vai evoluindo e é promovido para um mundo que é o nosso, que é só a segunda etapa, o mundo de expiações e provas. E quando a gente chega nessa segunda etapa, que é o mundo de expiações e provas, aqui nós vamos deparar com aprendizados, com choques. Por quê? Porque todos que estamos aqui, estamos na condição daquele aluno que ainda está começando ainda o curso e que ainda tem muita coisa para aprender. Então nós vamos ser submetidos a provas, e só o conceito de expiação que vai ter um diferencial nisso aí, porque Allan Kardec define expiação no livro Céu e Inferno
como sendo as consequências da violação da lei de Deus, ou seja, causa e efeito. Sempre vai ter um efeito, né? A causa que a gente tiver praticada aqui, contrária ao Evangelho de Jesus, contrária às leis de Deus mesmo. E a grande maioria de nós aqui na Terra, a gente já estudou, já ouviu falar, mas tem uma dificuldade enorme de praticar o Evangelho, porque praticar o Evangelho é revolucionário. A gente sonha com um dia em que todas as nossas palavras e nossos estudos se transformarão em atos mesmo, porque a gente fala de perdão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tem uma dificuldade enorme de perdoar. A gente fala de amor aos inimigos e tem uma dificuldade enorme de compreender o que seja o amor aos inimigos. Então somos todos aprendizes do Evangelho. Então, enquanto a gente está nessa jornada, aqui em mundos desse jeito, em mundos aqui igual a Terra, a gente vai ter escândalo aqui. Esses escândalos eles vão estar proporcionando para a gente provas. Então, o que Emmanuel começa falando no texto de hoje? Nos atritos do mundo, nesses escândalos, não te omitas, aceita. O que seria de nós sem a prova que educa? Para o espírito que já chegou a um grau de maturidade, um grau de lucidez, a ponto de não se deixar mais ceder pelas tentações, a ponto de ter desenvolvido o amor, né, de maneira aí plena, ele não precisa mais de provas, mas nós aqui na Terra, todos nós, a gente precisa ainda, e foi Jesus também que disse do Evangelho, que aquele no mundo que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós aqui ainda temos muitos pecados. Então ele bota pra gente, pelo buril do artista faz-se a pedra obra-prima. E é sempre uma comparação, esse termo, na verdade, eu vou confessar a vocês que eu ouvi a primeira vez do Emmanuel e percebo que o Emmanuel usa com muita frequência o buril, porque o buril é aquele, como se fosse aquele prego que a gente pega hoje e começa a dar aquela martelada na pedra para ir aos poucos modelando a pedra e transformando a pedra numa obra-prima. Então, todas as vezes que o Emmanuel traz esse conceito, a gente começa logo a imaginar mesmo, né? Uma grande escultura, como, por exemplo, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, a gente tem o Cristo Redentor lá no Corcovado. Aquele Cristo ali foi uma pedra enorme que foi martelada aos poucos. Imagina o tamanho daquilo ali, né? Para chegar naquela forma ali. E agora o trabalho que vai acontecendo o tempo todo está sendo de manutenção para que nada se deteriore, que não caia, né? Não quebre. Aliás, Deus me livre, né? Caiu um pedaço daquele tamanho todo, pode tirar a vida de pessoas ou trazer até problemas, né? Enfim, mas aqui ele vem trazer essa comparação, fala, pelo buril é que sai a obra-prima. Nós somos aqui, segundo nossos irmãos da maçonaria, pedras brutas, e que estamos sendo trabalhados pelo grande arquiteto do universo para um dia se transformar numa pedra polida, que é a obra-prima. A mente sem problemas repousaria inútil. Aqui na Terra a gente foge dos problemas e o Emmanuel começa a lição falando, não te omitas quando aparecerem os problemas, encara os problemas. Que a gente vai se enriquecer de experiência, vai estar fazendo a diferença de alguma maneira, vai estar aprendendo e também ajudando. O Emmanuel completa aqui para a gente. A luz do sofrimento, ela vem de pranto e suor. Muitas das vezes é na hora do pranto e do suor que a gente descobre força que a gente não tinha e aprende definitivamente a passar pelo problema. Eu me lembro de um jargão que eu ouvi uma vez, né? Quando o homem chega ao fundo do poço, ele vai descobrir que não existe fundo do poço. Ele vai começar a olhar para cima e vai começar a voltar para a sua lucidez. Então, se a aprovação ela te apura, rende graças a Deus. E esse finalzinho a gente faz um apelo. A gente tem que começar a entender que tudo que está acontecendo na nossa vida está acontecendo com a permissão de Deus. Para testar nossa inteligência, testar nossa capacidade e cada um vai obtendo a aprovação de acordo com a maneira como está agindo e até mesmo o equilíbrio emocional que está tendo na hora que as provas chegam.
Então, muito obrigado mais uma vez, Emmanuel, pelas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.